Bem-vindos ao Gush Run. Hoje temos o prazer de receber Cláudio Castilho, diretor executivo da CBAT, treinador de atletas de elite e dono de assessoria esportiva Saúde e Performance. Cláudio, é um prazer ter você aqui conosco. Você é uma das primeiras pessoas que eu conheço, acho que faz seus 30 anos que a gente já conhece, nos primórdios das corridas de rua, né? Aqui na cidade de São Paulo. É um prazer e assistir toda essa sua trajetória triunfante, né? Com a Aspiral que saiu ali da assessoria e hoje está atingindo aí o posto 2 do atletismo brasileiro. Parabéns e obrigado. Bom, obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos escuta, para quem nos vê. É um prazer estar aqui, né? Já vi que muita gente boa passou por aqui, então é uma baita responsabilidade. Mas como você bem disse, eu estou já na trajetória há bastante tempo. Tive o prazer e o privilégio de trabalhar com muita gente boa, de ver toda essa transformação, né, do mercado de corrida de rua, do atletismo como um todo, mudanças de gestões, né, ao longo desses mais de 30 anos de experiência. Então vamos trocar um pouquinho, espero colaborar com bastante informação. Como que foi o seu início? Como que você optou por fazer educação física e criar assessoria ali nos primórdios dos anos 90? Como foi essa história? Bom, eu sou formado já há mais de 27 anos exatamente. Antes de fazer a graduação, eu já era da comunidade do atletismo. Eu comecei o atletismo em 1981, na década de 80 ainda. Fui um atleta bastante esforçado. E aí, num certo momento da minha vida, eu tive que fazer a opção, né? Estudar ou continuar tentando. Vamos estudar. Essa foi a opção. Então, em 1991, eu entrei na educação física na Universidade de Mogi das Cruzes, na UMC, né, um campus maravilhoso. E ali eu comecei, então, aquela trajetória acadêmica e que me levou aonde eu estou hoje. Imediatamente após eu me formar, em 1994, eu já logo continuei, emendei para uma especialização. Eu fiz treinamento desportivo, que eu sempre gostei muito do alto rendimento, sempre me chamou muito a atenção. E foi um momento também de descoberta, porque eu precisava trabalhar, eu precisava ser remunerado para aquilo, e a década de 90 foi um momento bastante rico da corrida de rua, né, no Brasil e no mundo. Então nós iniciamos um movimento, eu e um grupo de treinadores que nos falamos até hoje, né, Mário Sérgio, Marcos Paulo, Nelson Evêncio, Branca, Ricardo Arapi, enfim, Zeca e muitos outros. E nós criamos então esse modelo de negócio, que nada mais era do que aquele personal ampliado, onde a gente tinha a capacidade de atender mais pessoas num espaço de tempo, dentro de uma rotina que ela pudesse tocar a vida pessoal dela. E ali criou-se esse modelo da assessoria esportiva. Então a Saúde e Performance, ela nasce em 1996, e em 1997 ela tem a formalidade jurídica, né? Então ela vira uma empresa de fato. E eu tenho ela desde então, e eu atendo pessoas físicas e também o meio corporativo, pessoas jurídicas, sei lá quantas mil pessoas eu já atendi ao longo desses anos todos. Depois você estudou, se especializou, chegou a ser treinador, você é treinador nível 4 pela World Athletics. Você passou a ser treinador de atletas de elite no Esporte Clube Pinheiros. Como foi essa fase, vamos dizer, de passar do amador para o atleta profissional? Como eu disse, o alto rendimento sempre brilhou os olhos, né? Então, em 1996, eu tinha o objetivo de entrar no Esporte Clube Pinheiros, de trabalhar, né, no maior clube poliesportivo e olímpico da América Latina, e eu consegui. Então, abril de 1996, eu entro no Pinheiros, trabalhando na Escola de Esportes, no CAD, Centro de Aprendizado Desportivo. Ali, eu ensinava crianças entre 8 a 10 anos, 10 anos e meio, a 9 modalidades diferentes, incluindo o atletismo. Então,
uma das mudanças políticas que ocorreu dentro do Pinheiros, eu fui convidado a assumir o atletismo junto com o professor Ricardo Barros, naquela época, a professora Rosinha, a Rosa, que era do Centro Olímpico, a fazer uma retomada do projeto do atletismo do Esporte Clube Pinheiros. Uma modalidade que foi multicampeã, né, na década de 60, década de 70, teve João Carlos de Oliveira, entre muitos atletas de renome, mas José João da Silva foi atleta do Pinheiros também. Então a mim coube essa missão. E ali eu já estudava, nunca parei de estudar, até hoje eu estudo, isso é um hábito que eu tenho. Eu fiz fisiologia do exercício, treinamento esportivo, fiz todos os cursos da World Athletics, fui para outros países também fazer cursos internacionais de treinamento. E aí eu tinha então a oportunidade de colocar tudo isso em prática. Em 2002, a gente retoma então esse projeto de um atletismo novo no Esporte Clube Pinheiros. Era um projeto nanico, um projeto com pouco recurso, o clube estava retomando com pouco investimento naquele momento, com a promessa de fazer então investimento à medida que os resultados fossem aparecendo. Assim é que é normalmente. E isso aconteceu. Eu apresentei um projeto até o ciclo olímpico de Pequim, né? Nós tínhamos no caminho aí os Jogos Olímpicos de Atenas em 2004, nós tínhamos mais 2 mundiais acontecendo, além de Jogos Pan-Americanos também. Então, dentro do planejamento, tudo isso estava contemplado, que era a retomada, a representação do Pinheiros em grandes eventos. E assim a gente conseguiu. José Teles foi para Helsinki em 2005, foi para o Mundial também em 2007, Pan 2007 nós tivemos o Gladson representando, 2008 nós tivemos José Teles também, Jadel Gregório, e nesse início, muito atleta legal da corrida de rua foi para o projeto. A Maria da Graça, a Rosângela Faria, que certamente você conhece, Maria Zeferina Baldaia, o próprio Gladson, a Adriana Aparecida da Silva veio exatamente nesse momento, a Adriana de Souza, falecida. Enfim, tivemos muitos atletas bons que passaram e vestiram a camisa do Pinheiros e o projeto continuou, está aí, multicampeão, né? 9 vezes campeão do Troféu Brasil recentemente. Você conhece os dois lados da moeda, o amador e o profissional de elite. Qual é mais difícil de treinar e por quê? Pergunta boa essa. Porque, né? Eu vou te falar, eu acho que hoje o amador tem mais está mais difícil do que o elite, não? Olha, assim, eu peguei gerações muito diferentes, né? De amadores e de elite. Então, vamos primeiro no profissional. Eu peguei uma geração de atletas profissionais que eles tinham prazer em treinar. Eles não contestavam muito aquela missão que o treinador passava, não tinham medo de treinar. O que eu percebo hoje é que os atletas, talvez até pela velocidade de informação, por ter mais acesso à informação, enfim, eles debatem mais, eles negociam mais com seus treinadores e eles acabam esquecendo que a prioridade é o treinamento. O que vai levar ao grande resultado, ao resultado de nível internacional, aquele resultado diferente, é o treinamento. Então, com o treinamento não se negocia. Então, essa é uma diferença que eu vejo muito grande de gerações anteriores para uma geração mais atual. Eu tive o prazer de treinar Maria Zeferina Baldaia, a própria Adriana, que assim, foram atletas fenomenais, né? E que hoje eu gostaria de ver novas atletas, né, desse mesmo nível. O próprio José Teles, um atleta que começou a treinar comigo com 31 anos, com 32 anos, e que não teve medo de se lançar. Ele foi para a sua primeira Olimpíada com quase 35. Né? Então essa é uma grande diferença. Já nos amadores, eu vejo que a mesma problemática afeta de uma forma diferente. Porque o atleta amador, ele tem, via de regra, os novos, né, ele tem um poder de consumir vários aspectos que hoje a comunidade de corrida oferece. Então, ele pode contratar um treinador de um nível diferente, ele pode viajar, ele pode comprar um tênis de placa tecnológica, ele pode comprar um melhor relógio, e ele acha que isso resolve o problema. E não resolve. O treino resolve o problema.
E principalmente um fator que já foi detectado há muito tempo atrás, que é a velocidade com a qual as coisas acontecem. Uma pessoa que começa a correr hoje, ela precisa entender que há um processo de aprendizado, de lições aprendidas, acertos e erros, até ela, de fato, entender que a corrida foi absorvida como um estilo de vida. Se ela pretende ficar um ano correndo para cumprir uma meta que ela tenha colocado para ela, e ok, não há um problema nisso, eu gostaria, tenho o sonho de fazer a corrida de São Silvestre, então eu quero me preparar para ela. Depois que passar São Silvestre, eu não quero mais correr, eu quero, sei lá, fazer uma outra modalidade. Tudo bem, só que ela tem que entender que pode ser que o custo físico para ela, para cumprir um objetivo que pode ser desafiador. O amador vai mais com o coração e o profissional mais com a razão. Né? Exato, porque o profissional ele precisa dar o resultado mesmo, senão ele não fica num projeto, ele não fica num clube como o Pinheiros, ele não fica num Praia Clube, ele não fica no Morcamp, ele não vai ficar, porque ele precisa dar resultado. O amador não tem essa pressa do resultado, ele tem tempo de fazer com que o processo seja mais seguro e que não assuma tanto risco. Porque quando eu falo de risco, eu falo de lesão. E a lesão não pode ser banalizada. A lesão, ela tem um mecanismo que gera a lesão. E é sobrecarga mecânica. Porém, é um princípio do treinamento. Agora, errado é quando você não dimensiona corretamente essa sobrecarga e esse mecanismo de lesão, ele é repetido, ele causa lesões sérias, que são incapacitantes, não limitantes, e faz com que a pessoa não descubra o prazer que é correr. Assim como você corre há tantos anos, há tantas décadas, né, como eu corro, eu não preciso me inscrever numa prova para sentir o prazer de correr. Eu corro 3 vezes por semana, como se eu fizesse qualquer outra rotina na minha vida. Né? Quando eu posso mais, eu corro mais. Quando eu não posso, no mínimo 3 vezes eu vou fazer. Então, esse é um estilo de vida. Né? Perfeito. O que faz exatamente um diretor executivo na Confederação Brasileira de Atletismo? Qual é a premissa do cargo? Bom, as atribuições estatutárias, elas são muitas, né? Eu tenho que fazer todo o planejamento estratégico, submeter ao presidente do Conselho de Administração, ao Conselho de Administração e também à Assembleia Geral. Eu tenho que fazer todos os reportes da gestão, eu tenho que fazer os relatórios de acompanhamento, eu tenho que fazer a administração técnica também em conjunto com os colaboradores. Então eu conduzo todas as ações executivas da Confederação e presto contas ao presidente, ao Conselho de Administração e tenho que fazer a interlocução também institucional com o Comitê Olímpico do Brasil, com as federações, as 27 federações, com clubes, com atletas, treinadores, com órgãos internacionais. Eu acumulo também a função de secretário-geral da Confederação junto à WA, que é essa nomenclatura que a World Athletics coloca para o representante de uma federação nacional. Então eu também faço isso, faço interlocução com o órgão máximo do atletismo, né? Obviamente sempre reportando ao presidente e ao Conselho de Administração. Então, são muitas tarefas. Parece, eu resumi aqui, mas são muitas coisas. Então, eu tenho lá o planejamento estratégico, então eu tenho que zelar por ele e tenho que ficar monitorando todos os indicadores. Vai vir mais institucional, né? Ele fica mais... Tem muita reunião em Brasília, as reuniões de alto nível, né? Eu preciso fazer mais a parte executiva para deixar o presidente mais liberado, se assim pode dizer, para fazer a parte institucional. Então o Vlamir, ele é um apaixonado por gestão, né? Ele está sempre muito envolvido na construção e no monitoramento de todos os nossos indicadores do nosso plano estratégico, mas ele também tem muita facilidade em fazer essa gestão, principalmente política, porque por 28 anos ele foi, né, legislador público, ele trabalhou em Brasília, enfim, então ele conhece como funciona além das pessoas, que é para a gente muito importante, porque isso abre portas. Então a gente acaba dividindo um pouco essa representação institucional, onde ele fica com essa parte
política, Brasília, fala com o presidente da Caixa, e eu trabalho mais com os diretores executivos das outras entidades também para fazer as coisas acontecerem, para executar de fato aquilo que é programado. Agora nós vamos ao nosso momento IOP. IOP, IOP é uma palavra de origem hebraica que quer dizer alegre, divertido, bacana. Qual que foi o seu momento IOP no esporte? Momento, nossa, foram tantos, mas eu chamaria alegre. Divertido. Quando eu fui para os primeiros Jogos Olímpicos, em 2008, é o sonho, né, de qualquer profissional que está envolvido no esporte. Então, os Jogos Olímpicos de Pequim foi um momento de realização e diversão, porque para mim tudo aquilo era mágico e eu aproveitei ao máximo. Agora em Paris eu completei minha 5ª Olimpíada. Então, cada uma delas tem o seu significado especial, mas a primeira é demais. E eu colocaria no mesmo nível a primeira medalha pan-americana da Adriana. Ali foi o ápice da conquista de um treinador, quando ele conquista uma medalha numa competição importante e tem o reconhecimento e compartilha disso com o atleta que se entregou de corpo e alma. Aquilo, assim, a gente comemorou muito aquele momento, comemora até hoje, né? Eu creio que seja também a maior conquista da Adriana, então para mim aquele momento também foi um momento IOP. Parabéns, a IOP vai te presentear com um modelo de óculos aqui, depois você escolhe um modelo que você quiser aqui. O que eu percebo, eu não sei se eu estou enganado, é uma visão. Existe uma certa rixa entre o corredor de rua, o fundista e o velocista, não entre eles, mas os corredores de rua, que você lê nos fóruns e tal, eles se acham preteridos em relação aos velocistas. Eu tenho ido a alguns eventos da CBAT, eu percebo que os corredores, os velocistas, são os meninos gabardos, né? Eles são certinhos, né? Falam muito bem, se vestem muito bem. E o de rua, ele já tem aquele outro nível, uma pessoa um pouco mais simples. Existe essa Olha, se há uma diferenciação... Essa diferença que eu ela acontece, talvez, pela característica da própria prova, porque, assim, o atletismo, ele são várias provas, várias tribos representadas dentro de uma mesma modalidade. Então, esse exemplo que você está dando entre velocistas e fundistas, ele também se aplica... Desculpa, eu vou pontuar só um negócio. Quando a gente fala em CBAT, nós corredores achamos que só estamos falando de corrida, mas tem várias disciplinas, né? Muito. Então tem a pista, o campo, né? Tem tudo. Dardo, disco, altura, distância. Além das provas que acontecem dentro do ambiente da pista, seja na pista ou seja no campo, né? Saltos, arremessos, lançamentos, as corridas rasas, as corridas com barreiras, obstáculos, nós temos também as manifestações que acontecem fora. Trilha e montanha, né? Hoje nós temos um assessor de trilha e montanha, que é o professor Sidney Togumi. Nós temos o professor Marcos, que é o representante da ultramaratona, então também é uma manifestação que a gente é responsável. Nós temos as corridas de rua. Hoje a gente tem uma interlocução muito boa com a Abracel, com a própria ATC, com os treinadores de corrida. O fato é que todos têm a sua importância. É que quando você faz qualquer comparação em qualquer ambiente da nossa vida, sempre um vai querer se achar, né, mais importante ou preterido em relação à comparação. Não há, para a confederação não há. A gente procura dar sempre o olhar meritocrático para os movimentos que se apresentam. É fato de que a velocidade no Brasil tem uma história muito forte, né? As medalhas conquistadas pelos revezamentos em 96, 2000, em 2008, então traz uma tradição, assim como o meio fundo, né? Zequinha, Joaquim, Guiberto, Fabiano Peçanha, Kleberson, enfim, nós temos tradição. E tudo que tem tradição traz peso. Ademar, João do Pulo, Nelson Prudêncio, o próprio salto com vara, que é uma manifestação muito mais recente na história do atletismo, mas que com a história da própria Fabiana Müller
traz também uma responsabilidade para os atletas que estão nesse grupo de prova, para os treinadores que trabalham nesse grupo de prova e para quem pretende fazer esse grupo de prova. Então, eu acho que tem aí uma mistura de simbologia histórica, né, e a obrigação de se perpetuar, de manter aquilo, mas o investimento que a gente procura fazer, ele sempre tem um viés meritocrático. Nós temos programas de apoio. O programa de apoio não distingue o grupo de provas, ele distingue resultado. Então, atletas que estão posicionados nas posições que os critérios determinam, independente do grupo de prova, ele vai ser atendido. Quando surge qualquer oportunidade de fazer um investimento com parceiros, por exemplo, a gente também olha. Vou te dar um exemplo na corrida de rua. Nós fizemos um projeto recente, apresentamos ele no Summit da Abracel em 2023, janeiro de 2023, reforçamos ele agora, que é fazer o pelotão CBAT nas corridas que tenham o Permit Ouro e Prata, onde os organizadores que aderirem de forma voluntária à formação desse pelotão consigam possibilitar para atletas regionais, campeões estaduais, venham disputar as grandes provas nesse pelotão, porque a gente sabe que um pelotão de elite numa prova de rua tem índices, não é qualquer um que entra, que acessa aquilo ali. Então há uma diferença, e a gente sabe também, entre largar no pelotão de elite e largar no povão. Se a gente conseguir criar uma condição onde um atleta que está no processo para aparecer, para se desenvolver, tenha uma chance melhor de desempenhar, é isso que a gente vai fazer. Isso não nos custou financeiramente, ainda não, mas a gente já empenhou a palavra também com os organizadores de dar desconto nos permits que forem emitidos, prata e ouro, que voluntariamente absorvam essa prática na sua corrida. Então você imagina uma São Silvestre com um pelotão CBAT, uma meia maratona internacional do Rio, uma meia maratona de São Paulo, uma maratona de Porto Alegre, Floripa, com um pelotão, com representantes regionais, um homem e uma mulher, podendo correr ali para desempenhar um resultado melhor. Talvez aí seja a oportunidade da gente descobrir novos Marilsons, novos Paulo, novos Vanderleis e por aí vai. Então esse é um papel da confederação também. Então a gente está olhando para todos. E me diz uma coisa, o Paris, a Olimpíada de Paris foi superior à Olimpíada de Tóquio no atletismo. Eu tenho aqui alguns dados só para posicionar o leitor. A campanha do atletismo do Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris superou a de Tóquio no número de medalhas e número de finais, com 44 atletas, 20 mulheres e 24 homens, e num ciclo de trabalho mais curto de 3 anos e não 4. Né? O balanço inclui 2 medalhas, uma de prata e uma de bronze, 6 finais, 4 semifinais, um recorde sul-americano, 3 recordes nacionais, 4 melhores marcas pessoais e 3 melhores marcas da temporada. Bem, dito isso, nós evoluímos. Também gostaria de falar que eu aprecio a gestão de vocês para mim. Eu percebo, é nítido que trabalham estão se esforçando, que as coisas estão melhorando, estão com várias... eu sabe que eu estive por dentro, meio nos meandros, a gente sabe como que acontece. Então, mas, por outro lado, pela primeira vez, o Brasil não teve nenhum... Vamos falar das corridas, né? Porque nosso foco aqui é corrida de rua, né? Então, nossa disciplina seria a maratona. Pela primeira vez na história, nós não tivemos nenhum representante. Em Tóquio, nós tivemos representante no masculino, mas no feminino também tinha sido a primeira vez que nós não levamos ninguém. O que aconteceu? O que aconteceu? Porque é um ciclo longo, né? Não é para você reverter isso, não é 2 anos. Só se aparecer um mosca branca, né? Um galinha, né? Porque ele está com 20 anos, né? Exato. O Renan, né? Exato. Apareceu assim, né? Quer dizer, apareceu para o público. Você sabe que a formação dele vem rodando há anos. Então, hoje, eu sei que isso é história de vocês.
né? Na verdade, porque isso não veio ali, da época do Toninho, veio daquela época das gestões mais passadas. Como a gente pode fazer isso? O que acontece? Até chegar num momento como esse, existem situações multifatoriais. A gente não pode dizer, e a gente não faz isso, tá? Que é olhar para trás e aquilo que não foi feito é que gerou esse reflexo. Não é esse exercício que a gente faz, porque para fazer um exercício desse eu deveria estar sentado na cadeira, eu não estava. Então eu não sei quais foram as circunstâncias que aconteceram. Então eu não culpo gestões, eu olho para frente. Faço um diagnóstico do momento e vamos pensar daqui para frente o que é que a gente tem que fazer para poder reverter uma situação ruim. É importante que se diga que exatamente entre 2019 e 2020 houve uma alteração muito significativa no formato de estabelecimento dos índices para os campeonatos, para os principais campeonatos mundiais. O campeonato mundial indoor, o outdoor um pouco menos, mas principalmente Jogos Olímpicos. Os índices ficaram muito fortes. Existia antes uma métrica, ainda há, mas ela mudou porque hoje a gente tem os índices estabelecidos, o sistema de pontuação de ranking, né? Porque o espetáculo é um espetáculo que não é feito somente para os atletas, ele é feito para a televisão, para patrocinadores. Existe então ali um ecossistema que é beneficiado de um evento desse nível. Bom, sabemos que a questão da universalidade das vagas é um fator muito importante que faz parte do espírito olímpico, que todos os países têm uma representação. Mas quando a gente pensa para um evento, é muito ruim você ver, por exemplo, um atleta terminando uma maratona para 3 horas, para 2 horas e 50 que seja. Isso não vende, isso acaba interferindo no próprio formato do evento. Eu estou dando o exemplo do tempo de uma maratona, mas isso se aplica também a provas de pista. Ninguém gostaria de ver um atleta tomando volta numa pista de atletismo. Por isso que os índices eles foram revistos, o sistema foi revisto para poder dimensionar o tamanho do evento, pelo número de participantes, e para isso tem que se fazer cortes. Bom, dito isso, de 2019, de Doha para cá, os índices foram apertando cada vez mais. O primeiro índice quando foi apertado, eu sei muito bem porque eu sofri isso na pele, foi nos Jogos de 2012. O índice feminino até Pequim era na ordem ali de 2 horas e 42 para a maratona feminina. Para Londres foi 2 horas 30:05. Então reduziu-se 12 minutos do índice. Bom, muita gente não vamos conseguir, porque historicamente no Brasil, vou pegar o Brasil como exemplo, a gente só tinha até então 3 marcas abaixo de 2:30. Era Carmen de Oliveira, em Boston, Viviane Anderson e Márcia Narlock. Eram 3 marcas abaixo de 2:30. A Adriana foi e correu 2:29:17. Então alguém precisa entender que é possível. A maratona no Brasil, os atletas precisam entender que é possível, era possível no feminino, correr as 2:26, que era o índice olímpico. E os treinadores precisam puxar os atletas para isso. Agora, para Tóquio em 2025, o que era ruim ficou pior. O índice é 2:23, 2:23:50, 2:23 e pouco. Como é que vai fazer? Se ninguém conseguiu, e no masculino ficou 2:06. 2:06:30, 2:06:30. Quando a gente olha a história das marcas masculinas, a gente tem o Daniel com 2:04, a gente tem o Ronaldo da Costa e a gente tem o Marilson. 3. O ciclo vai para 30 agora. Então o que vai acontecer? O mundo vai voltar, a WA vai rever isso afrouxando? Não vai. Não é isso que eles estão mostrando para o futuro do atletismo. Eles estão fazendo cada vez um evento tecnicamente mais forte. Então os nossos atletas e treinadores, e eu estou dando o exemplo do Brasil, mas isso se aplica a boa parte do mundo, a América do Sul. Por que o Peru, por exemplo, tem, se eu não me engano, 4 atletas correndo na casa de 2:27 no feminino?
A Argentina também estiveram vários atletas correndo as marcas necessárias para correr os jogos. O Brasil também pode, porque a gente tem população para isso, a gente tem história para isso, a gente tem competência para isso. Ah, não tem investimento. Não, para. Não é isso. Nunca se teve tanta bolsa de apoio aos atletas. Eu não estou dizendo que isso seja totalmente suficiente, mas é razoável que os atletas usem isso para um investimento neles também. Não fique esperando só a confederação, ou o Comitê Olímpico, ou o governo federal fazer esse tipo de investimento. A gente está fazendo e vai tentar fazer cada vez mais. Mas tem que haver também o investimento do atleta e do clube. Porque é um sistema, o Brasil é formado por um sistema desportivo nacional. E não dá para um órgão só se responsabilizar por tudo. Todo mundo tem a sua parcela de responsabilidade. Então eu pergunto, quantos atletas da maratona tiveram a coragem de fazer o que o Paulo Paula fez? De viajar, morar em Portugal, de ficar competindo provas internacionais? O Daniel foi morar no Quênia. Eu estou falando de atletas que não enchem os dedos de uma mão. Mas eles não podem ir sozinhos. Eles têm que ir com treinadores, têm que ir com o amparo do clube, tem que haver essa organização. Então dá para fazer. Respondendo objetivamente sua pergunta, dá para fazer. A gente está disposto a fazer isso. Mas tem que ser sério. Não dá para ser mais ou menos. Né? É por isso que um Galina aparece e aí já foi semifinalista, passou na velocidade nos 200 metros agora em Paris, ele passou o primeiro tiro, coisa que não acontecia há décadas, de um atleta da velocidade passar para o próximo tiro. Ele passou. Então é possível, os atletas têm que acreditar e o clube e o treinador também têm que acreditar. Você acredita que o Daniel Nascimento possa voltar da volta por cima e depois ele vai ter ainda o julgamento dele, né? Vamos dizer, acho que provavelmente pega esses 4 anos. Vamos dizer que no pior das hipóteses, 4 anos, né? E sendo que ele vai estar em cima já do final, já vai estar em maio de 2028, que vai estar fechando a próxima Los Angeles. Será que existe alguma... Olha, eu quero acreditar que sim. Tivemos já casos pessoas que deram a volta por cima. Né? Eu quero acreditar que sim. Ele é jovem, ele tem talento, ele já mostrou desde as categorias de base que ele tem potencial para se firmar como um atleta internacional. Chegar não é um grande problema. Muitos atletas chegam, o problema é permanecer lá. O problema é repetir o resultado, se manter, né, e se blindar de alguma maneira por todas as armadilhas que acabam acontecendo. Eu já tive contato com muitos casos de atletas que passaram pelo problema do Daniel. É devastador. É muito impactante na vida, porque não interfere só no desempenho esportivo. Ele não está só proibido de treinar ou frequentar as competições ou o ambiente. Ele está privado da própria liberdade dele de andar tranquilamente, sem ser provocado ou notado por algo que está manchando a carreira dele. Então ele precisa de ajuda. Ele tem que se permitir ser ajudado. Ele tem que reconhecer o erro. E assim, quem é o Cláudio, ou quem é o Harry, ou quem é para julgar alguém? Então, a partir do momento que o atleta assume o erro, ele já deu um passo muito importante. E ele busca ajuda e se dedica àquela ajuda. Eu acho que para o Daniel, se eu pudesse dar aqui um conselho a ele, se ele for nos escutar, eu sei que ele é um cara que está sempre muito voltando para aquela coisa do velocista, né? Aceite e mergulhe, se dedique a isso. Né? Ele não precisa provar para ninguém que ele é um atleta, que tem capacidade de fazer um resultado limpo, porque todos os resultados dele agora, inconscientemente, vão ser colocados em xeque.
né? Eu vejo as mídias sociais, as pessoas, né, julgando e tal. Bom, será que ele estava limpo lá e tal? Enfim, ele vai ter que aprender a conviver com isso. Ele vai ter que superar isso. Ele vai ter que reagir a isso. E aí ele vai mostrar que ele é um grande atleta, um grande ser humano, e que o erro o fez aprender e mudar a história dele. Eu torço para que as pessoas, assim, o Daniel se envolva nisso, tenham capacidade de mudar a sua própria trajetória, né? Eu não posso ser rotulado dessa maneira, se eu não quiser. Agora, se eu aceitar isso, então está na mão dele. Eu acho que está na mão dele também, né? Tem tempo? Tem. Ele tem potencial? Tem. Ele tem que querer, ele tem que exercer, ele tem que agir, ele tem que fazer isso acontecer. Perfeito. Onde que você acha que nós podemos captar, achar novos talentos para o atletismo? Aí na base mesmo, na criança, no atletismo escolar, olheiro, peneiras, onde você vê que a gente tinha que investir para conseguir da quantidade tirar a qualidade? As escolas sempre serão o berço, né, maior de fonte de crianças, de atletas, de potenciais atletas. Eu penso que nós temos no Brasil muitos profissionais abnegados que fazem isso com maestria em todas as regiões. Eu vejo que existem projetos que já são consolidados em descobrir talento e levar esse talento até um certo ponto do desenvolvimento da carreira esportiva. A questão é que tudo isso tem que estar muito bem conectado. Não adianta eu ter um grande projeto para descobrir talentos na escola, sendo que eu não consiga conduzir esses talentos em projetos que tenham uma ligação, uma conexão. Tá bom, descobri uma criança lá no norte, numa escola tal, que tudo nos indica aqui que ele vai ser um atleta olímpico, ele vai ser um atleta, um fenômeno. Tá bom, qual é o próximo passo? Quem é que está perto dele? O clube dele tem condições? Ele tem competições acontecendo lá? Tem um planejamento para ele? Tá bom, a hora que ele atingir um outro nível, para onde ele vai? Ele vai para um clube com mais estrutura na própria região norte dele? Vai para Manaus, vai para um outro, vai para Belém, enfim. Depois de lá, ele vai ter que fazer o início da carreira dele internacional. Ele tem que vir para São Paulo para fazer isso? Nós temos exemplos que não. O Pedro do Dardo, ele é de Paritins. Ele foi treinado pela professora Margarete. Ele foi atleta, agora atleta olímpico. É um atleta que já lançou 85, acima das marcas todas históricas. E ele e Luiz Maurício, que é um outro atleta do Rio de Janeiro, treinado pelo professor Fernando, eles estão fazendo história no dardo, porque a disputa entre os dois está maravilhosa. Foi ele que bateu o recorde agora diário em Paris. Então, assim, mais do que você ter volume de descoberta de crianças, você tem que criar as conexões para que essas crianças sejam conduzidas para um resultado e um desenvolvimento para um resultado de alto rendimento. Nós temos um programa chamado Centros de Formação de Atletismo. São 60 centrinhos. São um pouco mais de 4.000 crianças atendidas hoje nesses projetos que são cadastrados, participaram de um edital que já está no 3º ano, onde a gente dá uma pequena ajuda. Essa pequena ajuda, eu falo em questões financeiras, porque sempre pode ser mais, né? O dinheiro sempre é bom para tudo. Mas mais do que isso, o que a gente procura passar para eles é a importância da organização. Eles precisam ter um projeto escrito, eles têm que ter fontes de receitas diferentes, eles têm que aprender a prestar contas, fazer uma prestação de contas adequada, eles precisam fazer uma publicação, uma divulgação do seu projeto num plano de marketing e comunicação muito bem feito, para que aquilo seja perene, para que aquilo não seja só um projeto de uma temporada, né? Para que ele tenha autonomia para fazer mais e cada vez melhor. Para que um garoto não precise sair do projeto dele antes do momento adequado, porque quando ele sai antes do momento adequado, a chance de uma má adaptação é o final da carreira de um atleta. Todos os atletas que saem das regiões mais longínquas do Brasil e vêm para os principais clubes, dá certo?
Óbvio que não. A gente sabe que não. Então, como é que a gente resolve isso? É tentando melhorar a estrutura de quem já está fazendo e tentando fazer bem feito. É esse talvez o maior propósito que a Confederação tem hoje, é ensinar a pescar e não ficar pescando para todo mundo. Isso se aplica a clubes, atletas, treinadores, federações, porque instituições mais fortes, não só a CBAT forte. A CBAT forte não faz um atletismo forte. A CBAT forte, com federações fortes, com clubes fortes, com treinadores preparados, atletas sabendo do que eles precisam fazer, assim a gente transforma um atletismo forte. Então não adianta a gente ter mais 4 contratos de patrocínio, 5, 100 milhões em caixa, sendo que a gente não está cuidando do processo. Então às vezes, e aqui é uma contribuição que eu estou trazendo para quem está me escutando, pode parecer que a Confederação não está atuando porque a gente não está fazendo política para aparecer. A gente está fazendo o trabalho que tem que ser feito. E nem sempre esse trabalho aparece. Mas ele tem que ser feito. Tem que ter um plano estratégico. E esse plano estratégico não pode ficar no papel. Se você pegar os nossos 3 relatórios de gestão dos últimos 3 anos, a gente traz uma matéria chamada Raio-X do Atletismo. Eu duvido e eu desafio quem vive no atletismo há mais de 3 anos, que olha aqueles números e me diga se conhecia o atletismo que ele vê naqueles relatórios. Porque não era mostrado. Então, a primeira missão que nós tivemos foi fazer um diagnóstico sem apontar dedos. Sem dizer assim, aquele cara é o culpado, o Estado ali é culpado, o clube... Não, é saber da onde a gente estava pegando e o que é que a gente precisava fazer. É isso que a gente faz. É essa a minha principal função como diretor executivo da Confederação. Então, eu preciso, ao final de cada temporada, apresentar com evidências de que a gente de fato evoluiu. Você me trouxe um dos indicadores, que são os resultados esportivos. Foi nossa melhor 3ª campanha histórica. Nós perdemos para o Rio de Janeiro, porque houve lá a medalha de ouro, e a gente sabe o peso da medalha de ouro com o recorde olímpico do Thiago Braz, e foram 10 finais no Rio. E nós perdemos para a campanha de Pequim, porque houve a medalha de ouro da Malren, e houveram 2 medalhas de bronze herdadas depois com o doping da Jamaica. Então a gente só perde para essas campanhas. Não sei se isso é pouco. Nós não estamos contentes com isso. A gente está projetando um Los Angeles melhor. Austrália, em Brisbane 2032 melhor. Para isso a gente precisa de tempo, a gente precisa de seriedade, precisa realmente aprofundar na matéria para fazer bem feito. É isso. Perfeito. Alguma demanda, alguns treinadores conversaram comigo e eles falaram, cadê a bolsa treinador, a bolsa treinador? A bolsa treinador é diária? Alguns estados já têm, por iniciativa do governo do estado. Cuiabá talvez seja o melhor benchmark que a gente tenha de um programa de bolsa para atletas, atletas treinadores, atletas inclusive que saíram do seu estado e que continuam performando. O Almir é um caso, do salto triplo, ele é um atleta do estado do Mato Grosso, então as conquistas dele todas geram um ganho, um retorno financeiro para ele. Mas o presidente Wlamir também está muito atento a essa pauta. E ele já fez gestões junto a deputados federais, senadores, para encaminhar essa necessidade. É uma necessidade. Assim como o atleta precisa do apoio, o treinador também precisa. Tanto que o nosso programa, o PSP, o Programa de Seleção Permanente, e o programa, o PPO, que é o Programa de Preparação Olímpica do Comitê Olímpico, ele prevê a remuneração de atletas e treinadores. Porque é assim que a gente entende que tem que ser. Agora, transformar isso, é uma missão para a Isiane, que é a nossa nova secretária nacional de alto rendimento, está ligada ao ministro do esporte, ao Fufuca, André Fufuca, e ela sabe dessa necessidade e ela já conseguiu agora, muito recentemente, ela me deu a notícia até no Troféu Brasil, de fazer uma atualização do repasse dos valores da Bolsa dos Atletas. E o Bolsa Treinador está também
no escopo dela. Então é uma questão de levar isso para uma discussão política, porque a gente sabe que esse recurso, quando vier, quando for liberado, ele sai de algum lugar. E a gente sabe que isso pode impactar outras pastas. Vai sair da saúde? Vai sair da educação? Vai ser criado um novo imposto? Então não é uma coisa tão simples, porque esse dinheiro vem de algum lugar. Para dar bolsa para o atleta, para o treinador, o governo vai ter que tirar a bolsa, o valor da bolsa do atleta. Então, é uma dinâmica complexa. Pode parecer uma pauta simples, mas ela é válida, ela é legítima. Então, está sendo feito, aqui não aparece isso, obviamente, né? Está no âmbito de discussão, mas a importância já é clara. Isso, todos os fóruns que a gente participa, audiências públicas que a gente tem a possibilidade de participar, a gente sempre fala da importância de remunerar o treinador também. Eu não sei se a CBAT está atenta a algumas ações de patrocinadores e suas agências em grandes provas brasileiras meio que despontaram. Vamos dizer, no Rio nós tivemos ali a polêmica de influencer largando no meio, na frente do pessoal da elite, embora não estivesse valendo, a elite não quer saber, porque ele treinou para aqueles 5, ele quer estar lá. Em São Paulo a gente teve também uma super exposição de muita moto, muito apetrecho para gravar os atletas. E isso, você via até os próprios batedores meio incomodados com tanto triciclo, com tanta panelfalnária, né? Incrível ali em cima. Tem como a CBAT coibir isso, porque o que parece também é que a questão do permit, né? A partir do momento que fala que eu tenho um permit, sigo as regras internacionais, eu não vejo no exterior, por exemplo, numa mesa, o mínimo, Adidas em Berlim, ela não vai ousar falar um A para o organizador. O organizador ele manda. Aqui talvez nós temos um pouco de complexo de vira-lata, talvez não na empresa em si, mas porque foi tão difícil arrumar um patrocínio, né? Uma coisa tão que as pessoas, você abre, acaba abaixando a guarda. Como que vocês veem isso? Com muita atenção, porque são eventos de massa, são eventos que trazem o interesse dos patrocinadores, como você falou. É uma atividade, sim, comercial, porque os organizadores, como empresas, dentro de uma legitimidade, devem sim ser remunerados bem para isso, porque é uma baita de uma responsabilidade, mas isso tudo deve acontecer dentro de normas, e nós temos normas. Nos últimos 3 anos, a norma 7, que é a norma que principalmente orienta, né, os eventos de corrida de rua, ela foi a que mais sofreu alterações. Porque a própria Federação Internacional, a própria World Athletics, também tem feito isso. Porque esse é um movimento global. As pessoas que hoje consomem, né, os corredores amadores, eles têm um perfil de comportamento. Eles querem registrar, eles querem ser vistos, eles querem fazer transmissões online enquanto corre. A gente vê de tudo, né? A gente vê de tudo. Nem tudo pode, por uma questão de segurança. Ele tem que lembrar que existe uma questão de segurança. Agora, o bom senso para coibir exageros, a norma é que orienta. E, obviamente, as agências, né, e eu conheço muita gente de agência que trabalha no ramo ou trabalha para marcas esportivas específicas, ela sempre quer trazer algo diferente. É o papel da agência, inclusive. Ela quer fazer uma ação de engajamento, né? Então, ela tem que entender que existe essa norma, e nem todas sabem. E eu recebo hoje muito contato de pessoas dessas agências responsáveis, porque elas entenderam que elas precisam conhecer a norma para poder criar as suas estratégias, propor ações para as marcas das quais elas representam dentro das regras. Então, quando esses universos se aproximam
e a informação é proliferada, todo mundo tem acesso à informação correta do que pode e do que não pode, fica mais simples executar. Os exageros vão acontecer? Sempre vão, porque sempre vai ter alguém querendo burlar ou fazer diferente. E aí entra o monitoramento, entra o papel de um delegado técnico que está lá no evento, acompanhando, fazendo um checklist de tudo que deveria constar. Tem ambulância? Tem. Os atletas de elite têm a sua área específica. Uma pontuação até e não é falou. Exato. Pegando, né? A premiação foi cumprida, existe banheiro químico, a água está gelada, ela está disposta de acordo com a regra a cada 3 quilômetros, enfim, está tendo controle de doping, os atletas estão com seu registro ativo, enfim, tudo isso faz parte da norma, só que tem que conhecer. Por isso, nós tomamos a atitude de fazer essa aproximação com a Bracel, de a gente se aproximar dos organizadores de corrida de rua, para mostrar para ele que, assim, não é nós e eles, somos nós. O evento Corrida de Rua para a gente é muito importante, porque é atletismo. Corrida de rua é atletismo. Então, vamos zelar junto pelo produto, vem com a gente. Então, esse ano nós realizamos o Summit em Bragança Paulista, no final do mês de janeiro. Trouxemos as autoridades dos governos, trouxemos os casos exemplares do mundo, trouxemos o diretor, que é a pessoa maior no cargo na World Athletics, que é o Alessio Punzi, trouxemos o presidente da Sul-Americana, o Hélio Marinho, a secretária nacional, a Isiane, a presidente da ABCD, a Adriana Tabosa, trouxemos o meu amigo Mark Roig, da Maratona de Valência, trouxemos o Luiz Winker também, o seu pessoal da Maratona de Buenos Aires, para a gente mostrar para a nossa comunidade, assim, gente, vamos desarmar, e assim, não somos nós um contra o outro, somos nós brigando por um produto melhor. Conseguimos, por exemplo, nessa toada, fazer com que o único ponto de lei que garantia que uma rua poderia ser fechada para ter um permit para um evento acontecer, que estava na lei de trânsito, passasse para a Lei Geral do Esporte. Hoje, as federações têm essa garantia, os organizadores sabem que tem um amparo legal. Então, tudo isso é norma. Então, na minha opinião, o mercado está se transformando por um lado positivo, onde tem pessoas com mais informação, com maior propriedade para atuar de uma forma coerente. Os desvios vão acontecer. Eles aparecem mais, porque hoje as redes sociais colocam mais. Eu vi que esse final de semana houve um atropelamento, por exemplo, na Maratona de Floripa, que um motorista bêbado invade a área reservada aos atletas, que estava bem marcada. Como é que você vai fazer a gestão disso? Você vai culpar o órgão de trânsito num evento que tem 42 quilômetros? Pode acontecer esse erro. E outros, né? Proibiram fone de ouvido lá em Sorocaba. A gente sabe de tudo, a gente vai sabendo de tudo, né? E a gente vai tentando sempre atuar de uma maneira orientativa. Vamos orientar, não faça mais isso. Melhoria. Se tiver qualquer problema, corrija já. Se exagerou e sabia, pune. Tem que punir. É isso. O mundo está mudando rápido, né? Você já pensou no nível de detalhe, por exemplo, de um árbitro, que hoje ele vai ter que saber qual é o super show que passa de tantos milímetros, o Evo, Adidas Evo Pro 3, XY, né? Passa 10% de milímetro, não está fora dos padrões. Quer dizer, o mundo está evoluindo de forma, né? São desafios, né, que nós temos pela frente. Para encerrar, qual é o principal desafio que você vê pela frente ou a principal oportunidade? Porque às vezes no desafio está a oportunidade oculta. O que você vê o futuro? Como você vê o futuro? O futuro é muito promissor. Eu vejo que todo o alicerce que a gente está fazendo nessa primeira gestão, ela nos traz uma perspectiva muito boa de uma evolução sólida, não só para o ciclo de Los Angeles, mas para os próximos, porque a gente tem que sempre pensar na cadeia. Enquanto eu tenho hoje já
atletas disputando o Campeonato Mundial Sub-20 em Lima, no Peru. Tem lá, 34 atletas disputando. Esses atletas eu já tenho planejamento para eles, porque pode ser que muitos desses atletas estejam em Los Angeles. Até porque muitos que estiveram em Paris podem não estar em Los Angeles. Mas eu já tenho que pensar também lá do pessoal da Austrália em 2032. Então, essa organização que a gente buscou fazer na primeira gestão, ela nos traz essa perspectiva de que os programas estão sendo calibrados. A gente tem hoje uma interlocução muito boa com o governo federal, com o Comitê Olímpico do Brasil, com a própria World Athletics, em que nós somos premiados, né, pelo modelo de gestão. Então tem que se dar tempo para isso acontecer. E a gente precisa desse tempo. Então a perspectiva nesse aspecto de organização, ela é muito positiva. Quando a gente olha também o cenário de crescimento da modalidade, nós começamos com quase 7.500 atletas em 2021, a nossa base. Hoje nós temos mais de 16 mil atletas na nossa base, no nosso banco de dados, da categoria sub-16 até adulto, incluindo Master. Então a gente precisa aumentar ainda esse número e a gente tem planos para isso acontecer. Então o plano é crescer, mas crescer de forma sustentável e com qualidade, né? E que tudo isso que eu falei antes aqui esteja conectado. Porque sem essa conexão ele não vai se sustentar. Precisa de recurso? Precisa. Hoje nós temos um contrato com a Caixa de 22 anos de patrocínio e já estamos negociando o novo contrato com a Caixa para o próximo ciclo olímpico até 2028. Então, eles entendem que esse modelo de gestão, esse plano estratégico montado, faz sentido também para continuar essa parceria. Então, a gente precisa de parceiros desse jeito, assim como a Puma tem um contrato assinado com a gente até 2032. É assim que se transforma. Se transforma da noite para o dia, com esse ritmo que você mencionou, que está muito acelerado, também transforma, mas tem que tomar bastante cuidado, porque ele pode não ser perene, né? Ele pode sofrer a fragilidade de você acelerar algo que nem tudo dá para acelerar. Então a gente está fazendo isso com uma base muito sólida. É isso que a gente está fazendo agora. Perfeito. Cláudio, é um prazer ter tido essa conversa com você. Eu desejo muito sucesso e espero que seja infinito aí. Estamos só começando, né? Um brinde. Um brinde à saúde, à corrida e ao atletismo.